Salve, salve, galera! Bom dia! Tudo bom com vocês? Bom, não estou presencialmente, mas estou aí em alma, tá? No pensamento, para promover uma melhor aula para vocês aqui na minha residência. Uma aula diferente, mas que ela é muito importante para completarmos nosso ciclo desse ano, tá? Então, a aula de hoje, ela faz referência ao desenvolvimento embrionário. Então, já falamos aí dos sistemas reprodutores, falamos de como espermatozoide e como o óvulo se desenvolve, o que nós chamamos aí de gametogênese, tá? Falamos na semana passada aí dos métodos contraceptivos, falamos também das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que é de extrema importância para nosso dia a dia, tá? E é muito importante nós sabermos desse conteúdo. E no dia de hoje, nessa aula gravada, ela vem com o desenvolvimento embrionário, tá? Em alguns livros, vocês vão ver embriologia, tá? Mas é tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então, é um conteúdo que ultimamente, ele é abordado muito nas questões do Enem. Então, é de suma importância a gente ter atenção, tá? A gente vai se ater mais no desenvolvimento embrionário humano, falar algumas coisinhas aí de alguns tipos de ovos e tal, mas a gente vai se ater nessa aula para não ficar muito maçante aí do desenvolvimento embrionário humano, certo? Quando nós retornarmos, a gente vai fazer algumas atividades em sala, e lembre-se também que na aula de hoje vocês têm uma atividade pontuada para fazer. Então, a primeira aula vai ser a aula desse vídeo, e na segunda aula vocês terão essa atividade pontuada para fazer, beleza? Mas vamos que vamos. Então, vamos embarcar nessa viagem aí comigo do desenvolvimento embrionário ou embriologia, e para sabermos como é que acontece lá da concepção até o nascimento desse bebê, certo? Vamos que vamos, cole comigo, se chegue mais, vamos nessa! Então, retornando aqui para nosso slide, então vamos que vamos para o nosso conteúdo de embriologia humana, tá? Como eu falei, também chamado aí desenvolvimento embrionário. Então, a gente vai falar sobre a introdução, o desenvolvimento embrionário humano e os anexos que acompanham esse embrião. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo e também não ficar essa aula maçante, porque é uma aula gravada e acredito eu que eu também não curto muito uma aula muito grande, gravada, é chato pra caramba. Então, eu vou ser o mais dinâmico possível. Valeu, galera? Então, vamos nessa. O que nós iremos estudar nessa aula, tá? Então, vamos lá. O que é embriologia? Então, o conceito de embriologia, tá? O procedimento da fecundação. Então, acredito aí que nas aulas anteriores nós tiramos essa dúvida, tá? De como acontece a concepção e a fecundação. Vou passar um vídeo rapidinho de 3 minutos aí, justamente da concepção até o nascimento desse bebê. Processo de segmentação, que são as várias divisões que a célula realiza, a célula ovo realiza, até chegar à pluricelularidade, né? Então, aí basta a gente entender que nós saímos de uma condição unicelular, que é a célula ovo ou zigoto, para uma condição multicelular, com trilhões de células, tá? E a gente nota também que nosso organismo ele vai se recuperando, né? Ele vai renovando, e essa renovação aí vem justamente pela multiplicação celular, tá? No caso de vocês, muito mais do que eu, porque eu falto algumas coisas, né? Mas enfim, a gente vai ver aí do zigoto a mórula, a blástula, o conceito de célula-tronco, a gástrula, a neula, a organogênese, que é a formação dos órgãos através dos folhetos embrionários, ou dos anexos embrionários, tá? Dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos, e a gente vai ver, no final, os anexos embrionários. Ou seja, estruturas que fazem parte do bebê naquele momento que ele está sendo formado, tá? Então, vamos lá.
vamos lá para saber aí o que é embriologia. A embriologia é uma área da biologia que estuda o desenvolvimento do embrião nos organismos vivos, ou seja, o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto, que originará um novo ser. Então, lembrando que esse zigoto ele também pode ser chamado de célula-ovo. Então, é uma única célula, tá? É uma única célula que foi formada a partir de duas. No caso aí, o espermatozoide e o ovócito 2. Professor, vem cá, não é o óvulo, não? Gente, não está errado se falar óvulo, não, mas o nome correto é o ovócito 2, tá? Porque quando ele se matura, eu vou ter lá o ovócito 1, que está ainda dentro do ovário, quando ele sai para a tuba, ele é chamado de ovócito 2. Então, na verdade, ele só se transforma em óvulo quando acontece a fecundação. Então, se a pessoa não fecundar, se esse ovócito 2 não for fecundar, ele vai para o útero na forma de ovócito 2. Aí acontece a menstruação tranquilamente, tá? Então, ele só se transforma em óvulo quando acontece o contato aí do gameta feminino com o gameta masculino, tá? E aí, lembrando também que esse processo acontece lá na tuba uterina, na terça parte. Ah, professor, pode acontecer em outro local? Pode, mas é comumente ocorrer na tuba uterina. Antigamente chamada aí de trompas de Falópio, tá? Beleza. Aqui a gente vê uma cronologia, tá? Em semanas. Então, não sei se vocês já acompanharam a mãe de vocês, tia, alguém que esteja grávida, né? Aí o ginecologista fala lá, você tá com 3 semanas, 4 semanas, aí você fica meio perdido, né? Pô, não fala mês, não, é? Cara, é comum todos nós, inclusive eu, chegar, você tá com quantos meses de gravidez? Isso, aquilo. Mas para a biologia se fala em semanas, então até 38 semanas, tá? 36 a 38 semanas para o bebê nascer. E aí a gente nota aí justamente essa cronologia, a formação do embrião, né? Então a gente tem o zigoto, aí a idade do embrião, tá? Da terceira até a 8ª semana. E a gente nota a formação, né? De coração, membros superiores, membros inferiores. Já no período fetal, então são estágios diferentes, tá, gente? Zigoto, embrião e feto. Então são coisas diferentes, tá? Então é da 9ª à 38ª semana, a gente vê olhos, dentes, a genitália externa, os ouvidos. SNC significa Sistema Nervoso Central, tá? Que é o centro de controle de todos nós. A gente precisa estar ciente disso aí. Então, a gente nota que justamente vem esse processo. Aqui na 2ª semana, se fala aqui do embrião, né? Aí você fala assim, na 2ª semana, se a pessoa tomar, sei lá, um método abortivo, que não existe, tá, gente? Método abortivo, mas usar o DIU, algo desse tipo, que nós já falamos, né, na semana passada aí, sobre os métodos contraceptivos, que vem essa pergunta, se é aborto, isso aí cabe de cada pessoa, tá? Na minha concepção, nesse estágio aqui, de zigoto na 2ª semana, ele não é embrião, tá? Ele não tem nenhum tipo de órgão, não tem pele, não tem coração, não tem sensibilidade, porque uma das características do ser vivo é ele ter estímulo, tá? Formado de células, ter estímulo, conseguir se reproduzir, crescer, enfim. Então, aqui é um maciço de célula. Então, na minha concepção, tá? Não estou dizendo que a pessoa que tem uma concepção, uma contrária minha, esteja errada de forma alguma, porque cada um aí também entra a questão religiosa, enfim. Mas, para mim, na 2ª semana, não é aborto, não é matar nada. Da 3ª semana em diante, que já tem pele, já tem nervos e tal, já tem uma certa sensibilidade, aí já é uma outra situação, tá? Ok? Enfim, vamos lá. Fecundação, então, consiste na união dos dois gametas, um masculino e outro feminino, tá? Originando uma célula diploide denominada ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto, tá? Wendel, me lembre aí a questão do haploide, da haploidia e da diploidia. A haploidia é aquele indivíduo, aquela célula que terá metade do número de cromossomos permitido pela espécie, certo? No nosso caso, 23. E ela só vai estar em 2 células, uma nos homens, o espermatozoide, e outra nas mulheres, o ovócito 2, certo? São as células germinativas. Somente elas vão ter 23 cromossomos na espécie humana, tá? Quando acontece a fecundação, 23 com 23, torna-se 46.
aí o indivíduo torna-se diploide. Então, o ovo ou o zigoto já são diploides. A gente pode chamar também de células somáticas. Tá? Então, se eu tirar uma célula da minha pele aqui, do cabelo e tal, é uma célula somática, porque quando eu for verificar lá o número de cromossomos, vai ter 46, certo? Então, repito, as únicas células do corpo humano que vão ter metade, 23, serão espermatozoide e ovócito 2. Todas as demais terão 46 cromossomos em condições normais. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas anomalias cromossômicas, perdão, como a síndrome de Down, onde as células terão 47, certo? Mas aí é um outro caso para a gente estudar, tá? Aqui um videozinho sobre fecundação, deixa eu pausar aqui. Então aqui é um vídeo de fecundação, tá? Esse vídeo ele tem no YouTube, ele dura aproximadamente aí 15 minutos, certo? Então aqui ele foi acelerado para que a dinâmica fosse melhor. Então aqui é do momento onde ocorre a ejaculação, né? Do espermatozoide lá na cavidade vaginal, perdão, vaginal, e o espermatozoide leva seu caminho. Uma coisa interessante, meu povo, eu me perguntava, né? Como é que o espermatozoide sabe exatamente o lado onde está o ovócito 2? Ele não vai para o outro lado que não tem. Incrível isso, né? Mas aí, pesquisadores verificaram que o ovócito ele libera um sinal químico, tipo um ímã, que atrai, venha meu filhinho, vem me buscar, venha, para a gente minar depois, comprar NAN1, NAN2, fralda Pampers, isso, aquilo e tal. Então, o ovócito 2 libera um sinal químico atraindo os espermatozoides para vamos formar bebê. E aí, depois de 9 meses, se vê o resultado, certo? Deixa eu largar o vídeo aí para a gente entender esse processo. Vamos lá.
Pronto, depois de 9 meses, se vê o resultado. Então, é isso aí. Então, é bem interessante esse vídeo. Então, como eu falei anteriormente, ele está disponível no YouTube, ele tem em torno aí de 14 minutos, a gente consegue ver todas as etapas do desenvolvimento do embrião humano, tá? Então, é bem interessante para vocês. Uma outra coisa, uma dica, tá, gente? Tem lá no YouTube também, Viagem Fantástica do Corpo Humano, lá com Drauzio Varela. Assistam, que é muito interessante, tá? Vamos nessa. Vou também passar essa parte aí, porque já falou, né, da fecundação e tal, não vou me ater muito nisso, não. Ocorre poliespermia, tá? Cuidado para não trocar com poliovulação, tá? Poliespermia quer dizer vários espermatozoides fecundando o mesmo ovócito 2, como vocês estão vendo na figura aí, tá? O que acontece? Quando acontece dois espermatozoides fecundando um mesmo gameta feminino, o que é que vai acontecer? Esse tem 23, esse tem 23 e o óvulo aqui, tá escrito óvulo, tá? 23. Então, o que é que vai acontecer? 69 cromossomos, ou seja, uma quantidade excedente de cromossomos que não é devida à espécie humana, que no nosso caso é 46, tá? São 46 cromossomos, perdão. Então, excede em 23. E aí, pode até acontecer, mas esse embrião não se desenvolve, tá? Então, existe uma estratégia aí para evitar a poliespermia, que é uma reação cortical, onde o próprio ovócito 2, quando acontece a fecundação, ele libera tipo um cimento, né? Que aí uma membrana impedindo que outros espermatozoides penetrem nesse gameta feminino, tá? Então, é uma reação aí que acontece para que isso não ocorra, beleza? Prosseguindo. Aqui fala sobre a fecundação, já falei sobre isso, esse processo é chamado de nidação, tá? Então, quando o gameta aqui, ele se fixa no útero, ele é chamado de nidação, tá? E aí, a fecundação acontece, ó, no terço distal, né, da tuba uterina, ok? Aqui o procedimento dos núcleos de um gameta com o outro se fundindo e tal, e aí começa a divisão, certo? Aqui os tipos de ovos, quanto à distribuição de vitelo. Vitelo seria uma estrutura do ovo, onde ele vai nutrir o embrião. Lá na frente a gente vai ver que no nosso caso, na maior parte dos mamíferos, tá? Eu estou dizendo na maior parte porque existem alguns mamíferos que põem ovos, tá? Como o ornitorrinco, por exemplo. Na maioria dos mamíferos, esse vitelo ele é pouco evidente, porque nosso processo de nutrição é feito pelo cordão umbilical, tá? Ele existe, mas ele é muito pouco, certo? Então, o oligolécito aí é um ovo típico da gente. Nós estamos no grupo dos cordatos, tá? São também chamados de isolécito. O termo iso quer dizer que ele está distribuído igualmente por todo o ovo. A gente vê o núcleo e os grãos de vitelo. Temos cordatos, equinodermos, moluscos. Eu não vou entrar no detalhe, não. Então, nosso ovo, nosso tipo de ovo, né, após a fecundação, ele é chamado de oligolécito ou isolécito. Então, apareceu um cãozinho ali porque ele é mamífero, né? Então, nós somos mamíferos do mesmo grupo, certo? Os ovos heterolécitos possuem média quantidade de vitelo. Então, nota aqui que pelo ovo, a gente vê embaixo aqui uma grande quantidade de vitelo, né? E aqui nenhuma, ou quase nenhuma, tá? O termo hétero quer dizer diferente. Então, possui média quantidade de vitelo, que é mais concentrado no polo vegetativo, sendo que no polo oposto, o polo animal, apresenta menos vitelo. Então, no caso aí, dos anfíbios, tá? Próprio dos anfíbios. Então, o núcleo, então, o polo aí animal, onde vai estar o núcleo, certo? Então, sempre que você falar de polo animal, onde vai estar o núcleo? O polo vegetativo, aqui não tem o núcleo, certo? E aí nós temos também ainda os tipos de ovos telolécito. Telos quer dizer extremidade. Possui uma enorme quantidade de vitelo ocupando boa parte do ovo. Nesse caso, o vitelo é chamado de gema, certo? Sendo encontrado aí em aves, répteis, peixes e moluscos cefalópodos. O endomolusco cefalópodos, que diacho é isso? Cefalópodos é um grupo de moluscos onde estão o polvo e a lula, por exemplo. Cefalópodo, o termo céfalo quer dizer encéfalo, pó dos pés, pés na forma de tentáculos, tá? Esse tipo de ovo é próprio também dos anfíbios, ok? Então, a gente nota aqui que ele é bem concentrado na região na extremidade, ok?
Os ovos centrolécitos, meio apresenta o vitelo ocupando a região central do ovo, tá? Então, aqui está a extremidade, em verde, tá? E em branco aqui a gente vê justamente esses grãos de vitelo aqui na parte mais próxima do núcleo. Esse tipo de ovo pode ser encontrado na maioria dos artrópodos. Artrópodos, ou então os insetos, as aranhas, os crustáceos, então, centrolécitos. Bom, o desenvolvimento embrionário tem início com a primeira divisão mitótica. Wendel, me lembra aí o que é divisão mitótica. É uma divisão onde as células filhas, né, originadas, terão o mesmo número de cromossomos na célula que lhe deu origem. Então, essa é a divisão mitótica, tá? Do zigoto e pode ser dividido em 3 etapas. Que etapas são essas, Wendel? Segmentação, gastrulação e organogênese, certo? Então, na segmentação, a gente vai ver as fases de mórula e blástula, na gastrulação, a fase de gástrula, e na organogênese, neurula e formação dos óvulos. Então, olha que doideira. Segmentação é o processo que, o termo segmentação ou clivagem, tá? São as sucessivas divisões mitóticas a partir da célula-ovo. Aí pula para a gastrulação, tem a gástrula. Gastrulação, lembra o que? Gástrico, sistema digestório, tá? Então é aí que começa a ser formado o sistema digestório. E organogênese, gênese quer dizer origem dos órgãos. Então vai formar aí na neurula, o sistema nervoso, e dos demais órgãos. Então essa é a logística aí, tá? Segmentação, gastrulação e organogênese, certo? Segmentação ou clivagem, como eu falei, são as várias sucessivas divisões mitóticas. Olha, notem aí que eu não estou falando de meiose, tá, gente? Meiose só tem um fundamento, que é formar os gametas nos animais e esporos nos vegetais e fungos, certo? Então, a segmentação ela pode ser holoplástica, que pode ser igual nos ovos oligolécitos, como o nosso, certo? Ou desigual nos ovos heterolécitos. A gente não vai entrar em detalhes nos outros organismos, não, tá? Meroblástica, discoidal, nos ovos telolécitos e superficial nos ovos centrolécitos. Nesse slide aqui, ele está no apanhado de todos os organismos. Aí tem um quadro geral aqui, tá? Então, no anfioxo, holoblástica igual. Nos mamíferos, holoblástica igual também. Nos anfíbios, holoblástica desigual. Nos répteis e aves, meroblástica discoidal. Nos artrópodos, meroblástica superficial. Certo? Então, a gente não vai olhar nessa parte aqui. Isso aqui é interessante, tá? Segmentação, o início do desenvolvimento embrionário. O que eu queria mostrar para vocês nesse slide aqui? Notem que a dimensão do ovo ele não modifica com o passar do tempo, tá? A dimensão, ou seja, o diâmetro desse ovo ele permanece constante. O que muda, Wendel? A quantidade de células na divisão. Então, aqui eu tenho uma célula, aqui tem uma porrada de células, e aqui já se diferencia, tá? O termo aqui, esse embrioblasto, quer dizer o local que vai formar um embrião propriamente dito, certo? Aqui esse trofoblasto é o que vai originar os folhetos embrionários. E a blastocélula é a cavidade, uma cavidade, que vai formar aí outras estruturas, certo? Então, o estágio aqui a gente vai ter célula-ovo, mórula e blástula. Wendel, mórula, por que o nome mórula? O termo mórula quer dizer que, quando chega nesse estágio aqui, ele parece uma fruta chamada de amora. Eu nunca vi uma amora pessoalmente, mas já vi foto. Realmente parece um pouquinho, tá? Cada célula dessa aqui são chamadas de blastômeros, tá? Cada célulazinha dessa aqui são chamadas de blastômeros, ok? E aí, a gente vai ter mórula e blástula, ou seja, são 2 estágios aí no processo chamado de segmentação. Então, a segmentação se divide em mórula e blástula, nessa sequência. Primeiro a mórula, depois a blástula, tá? A gente não vai ver essa parte aqui, que são em outros indivíduos, tá? Vamos ver lá na espécie humana, para a gente entender melhor. Vamos lá. A gastrulação. Então, paramos lá na blástula, não é isso? Então, teve a mórula, depois a blástula. Olha, notem que ela começa a se imaginar. Ela começa a se envergar, tá? Envergar. E aí forma um poro, tá? Um poro. E o que é a gástrula, Wendel? Nessa fase, gente,
é o período onde começa a ser formado aí o sistema digestório. É primitivo, mas ele existe, tá? Então, a gástrula é responsável por isso, certo? Vamos lá aqui adiantar, melulação. Bom, aqui, do zigoto à mórula, a gente vai ver justamente na espécie humana. Isso aqui a gente já viu, quando chega ao estágio de mórula, normalmente tem 64 células. Olha o diâmetro que não muda, o diâmetro permanece o mesmo. O que muda é a quantidade de células, tá? Lembrando que cada célula dessa aqui chama-se blastômero. Células da mórula são consideradas células tronco totipotentes. São células indiferenciadas capazes de originar qualquer tipo de célula do corpo humano, como também as células que formam os anexos embrionários. Então, qualquer célula dessa aqui, ela poderá ser transformada em qualquer outro tipo de célula, tá? Da mórula blástula, ainda a segmentação, tá? Ela continua se dividindo. As células da periferia originam o trofoblasto, cuja principal função é formar os anexos embrionários, perdão. As células da região interna se acumulam nos polos, originando a massa celular interna ou embrioblasto. As células do embrioblasto originarão o embrião propriamente dito, tá? As células do embrioblasto, denominadas células tronco pluripotentes ou embrionárias. Características principais das células troncos embrionárias ou pluripotentes. Primeiro, elas são indiferenciadas. Wendel, o que quer dizer o termo indiferenciado? O termo indiferenciado quer dizer que essa célula que ela não apresenta uma função específica, tá? Então, notem no quadro aí que ela é uma célula totipotente, lá do espermatozoide do óvulo, né? Totipotente. Indiferenciadas quer dizer que ela não tem função específica, e quando elas começam a ter função específica, elas já são denominadas células diferenciadas. Ou seja, no nosso corpo nós temos aí 220 tipos de células diferentes, tá? No total, aí, trilhões de células. Já falei sobre o processo de nidação, né? Após a fecundação, o embrião ele demora aí de 5 a 7 dias para chegar no útero e se fixar lá, tá? Então, o processo de fixação é chamado de nidação, certo? Aqui é fertilização in vitro, a gente fala isso quando eu voltar, quando eu retornar. E as células adultas, também chamadas de multipotentes. São diferenciadas também, como as pluripotentes, e obtidas a partir da medula óssea, ou seja, já no indivíduo adulto, já formado, tá? No indivíduo formado. Cordão umbilical, intestino, pele e fluido menstrual. A diferença, gente, dessa célula multipotente é que ela só vai agir naquele tecido onde ela foi retirada. Certo? Ela não consegue se transformar em qualquer outro tipo celular como as pluripotentes. Então tem essa diferença. Então, se eu tiro célula da pele, ela só tem a capacidade de se transformar em outra célula da pele. Se eu tiro do intestino, outra célula do intestino. Se eu tiro da medula óssea, transformar em células que são produzidas na medula óssea, como as células sanguíneas, por exemplo, tá? Já a pluripotente, não. Essa célula consegue se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Essa é a diferença da pluripotente para a multipotente. Então, a pluripotente é embrionária e a multipotente já é o organismo formado, certo? Que a gente chama também de adultas. Tá? E aí vem da blástula à gástrula. Polo animal contém células do embrioblasto, polo vegetativo, que é o lado oposto. No blastocisto ocorre uma invaginação, como a gente viu lá anteriormente, tá? Do polo vegetativo e a formação do intestino primitivo. O que eu vou dizer aqui? Ela começa a se invaginar, tá? E aí forma o arquêntero. Enteron quer dizer intestino primitivo, e forma o poro, tá? Esse poro, ele pode ser protostômios, onde esse blastóporo vai originar a boca, tá? São os animais mais primitivos, como aí os platelmintos, os anelídeos, os moluscos, tá? Todos eles, esse blastóporo aí, vai originar a boca. Se originar a boca, são chamados de protostômios. Se esse mesmo blastóporo originar o ânus, esses organismos são chamados de deuterostômicos. Aí, na escala evolutiva dos animais, só tem dois, que são os equinodermos e os cordatos, ou seja, os dois últimos, tá? Por isso, a relação de cordato com equinodermos, ok? Da gástrula à neurula. Tubo neural provém da ectoderme e forma o sistema nervoso. Celoma, cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme. Então, os organismos são chamados de celomados. É como ele está totalmente envolvido pela mesoderme, tá?
Nós temos animais acelomados, sem celoma, pseudo, que tem um celoma falso, e os celomados, tá? Notocorda, bastão rígido que sustenta o corpo do embrião. Nós, humanos, estamos dentro do filocordata. O filocordata, ele se caracteriza por ter justamente essa notocorda em pelo menos um estágio do desenvolvimento embrionário. Nós não temos mais, mas nós tivemos lá no embrião, tá? No nosso caso, dos animais, dos mamíferos, dos vertebrados, perdão, ele foi substituído pela coluna vertebral, onde lá dentro vai passar justamente o sistema nervoso central, que é a medula espinhal, certo? Então, no nosso caso, essa notocorda ela foi substituída pela coluna vertebral, que é uma estrutura de sustentação. E aí, relacionado ao celoma, como eu falei, tá? Então, a gente tem animais que são acelomados, no caso da planária, que faz parte dos plateumintos, os pseudocelomados, aí no caso a lombriga, que são dos nematomintos, e aí um celomado com uma minhoca, tá? Que faz parte dos anelídeos, ok? Então, aqui, a gente nota que não tem essa parte azulzinha, tá? Não tem o celoma, então não tem, são acelomados, não tem. Pseudocelomado, ele é um falso celomado, parece ter envolvido, mas não é, e aqui a parte rosa toda envolvida nessa parte aqui do celoma. Então, envolvido, que é a maioria dos organismos. Tá? Vamos lá. Os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme, o que cada um deles aí vai formar, tá? Ectoderme forma a epiderme, que é essa parte externa da gente, tá? Cuidado para não trocar epiderme com pele, pelo amor de Deus, tá, gente? Epiderme é um tecido, tá? A pele é um órgão. A pele é formada de epiderme, que é essa parte mais externa, a derme, vocês estão vendo aí na mesoderme, e lá dentro, lá mais, chamada de hipoderme. Esses três tecidos reunidos formam a pele, tá? Então, a epiderme, formada pela ectoderme, e seus derivados cutâneos, como cabelo, unha, tá? Enfim, estrutura do sistema nervoso, todas as nossas glândulas, tá? São formadas aí da ectoderme. Já a mesoderme, nós temos a derme, é o tecido mais interno, tá? Como os músculos, cartilagem, ossos, sangue, medula óssea, os tecidos linfáticos, que vão produzir aí a linfa, tá? Os órgãos do sistema genital e urinário, o qual nós já estudamos. Já a endoderme forma o epitélio de revestimento interno do trato digestivo, a parte interna, tá? Fígado e pâncreas, e mais o sistema respiratório. Então, são esses três folhetos aí, embrionários, que vão formar os órgãos, por isso que essa fase se chama organogênese, tá? E aí os anexos embrionários. Córeo, membrana mais externa, que reveste o embrião, e os demais anexos embrionários. A parte mais externa, tá? Então, qual a função dele? Protege o embrião contra micro-organismos patogênicos. O que é micro-organismos patogênicos? São aqueles que vão causar algum tipo de doença, tá? E também os anticorpos da mãe. O âmnio, membrana que reveste intimamente o embrião. Função: produz o líquido amniótico, que protege o embrião contra choques mecânicos e desidratação. Gente, é como se fosse o airbag do bebê, tá? Às vezes você vê em novela, em filme aí, a bolsa estourou, aí sai aquele líquido. Aquele líquido aí é o líquido amniótico, tá? Então, na verdade, é como se fosse o airbag do bebê, ele fica protegido. Balantoide, vesícula situada na região posterior do intestino do embrião, funções: remoção dos excretas, tá? E participa da formação do cordão umbilical e também da placenta. O saco vitelínico, bolsa que armazena substâncias nutritivas, que é o vitelo, que já vimos lá no iniciozinho, que irão nutrir o embrião. Como eu já falei, no nosso caso, que somos mamíferos, esse saco vitelínico, ele é um pouco, na verdade, desavantajado, tá? Ele não é muito iminente, justamente porque nosso processo de nutrição é via cordão umbilical, tá? Ele é mais desenvolvido nos animais ovíparos, aqueles que põem ovos, como os répteis e as aves, certo? Vamos lá. E o cordão umbilical, formado aí pelo saco vitelínico e pelo alantoide. Função, aí comunica o embrião com a placenta. Vasos, uma veia e duas artérias. E, por fim, a placenta. Estrutura vascularizada, altamente vascularizada, né? Formada pelo córeo, pelo alantoide e o endométrio, que é
uma membrana da mãe, tá? Do útero, tá? Porção fetal, velocidades coriônicas e porção materna, o endométrio. Qual a função da placenta? Várias, né? Trocas gasosas, nutrição, proteção contra micro-organismos, produção de hormônios, progesterona e estrógeno. Então, quando a placenta é formada, os ovários lá, ó, dão uma descansada e deixam de produzir justamente esses hormônios. Certo, galera? Então, tá aí também um quadro comparativo, né? O que é que tem em cada organismo relacionado aos anexos embrionários. Então, o saco uterino vai ter em todos os organismos, né? Em todos os vertebrados, peixes até mamíferos. O âmnio, répteis, aves e mamíferos. Então, âmnio, córeo, alantoide, vai ter em répteis, aves e mamíferos. E placenta é um anexo embrionário exclusivo dos mamíferos placentários, que é uma outra história, porque sabemos que tem mamíferos que põem ovos, no caso aí do ornitorrinco, certo? Que não tem placenta. Valeu, galera? Então aí, tá nosso estudo aí do desenvolvimento embrionário. Espero que tenham gostado. Então, vou ter uma aula muito grande, né? Porque até para assistir fica chato pra caramba, mas espero que também seja de extrema importância para vocês. Valeu, meu povo! Grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se e higienizem-se, usem máscara e álcool em gel para dentro das mãos, tá? Valeu? Tchauzinho, galera. Tchau, tchau. Beijo no coração.